Mais uma vez estamos aqui para louvar, para agradecer o nome do Senhor. E dessa feita nós estamos no culto de doutrina. E nesse momento eu quero iniciar esse culto com uma oração. E logo em seguida convido os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 125. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para louvar, para agradecer o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de podermos assim cultuar como o teu povo. Abençoa cada dia mais a nossa cidade, o nosso país, Senhor, para que a cada vez mais o Senhor possa ser louvado e ser engrandecido entre as nações. Amém. Nesse momento nós vamos ler, meus irmãos, o Salmo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não lhe estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para setas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Continuando o nosso culto, meus irmãos, nós queremos convidar a nossa irmã Flávia, que vai estar trazendo o seu louvor e a sua adoração nessa noite. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Os
Graça e paz aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras e em nossa congregação ali na cidade de Orocó. E também aos amigos e irmãos que nos estão dando o grato privilégio e honra em nos estar ouvindo em nossos momentos de reflexão. Que Deus nos abençoe a todos. Amados, nós gostaríamos de, nessa noite, estarmos compartilhando com os irmãos, iniciando esse trabalho novo em nossa igreja, de falarmos sobre a epístola de Pedro, a primeira epístola em Pedro. Vamos ter, se Deus quiser, a oportunidade de estarmos falando do estudo dessa palavra tão maravilhosa para a nossa vida, digamos, suspendendo ainda as atividades da igreja, os cultos, os estudos que nós estamos fazendo. E especialmente nesta época estaremos falando sobre a epístola de Pedro. O contexto de Pedro, ele tem algumas singularidades. Quando nós lemos a carta, a epístola de Pedro, nós encontramos algumas singularidades, alguns elementos de semelhança entre a carta aos Romanos, de Paulo, e a carta de Hebreus, o livro de Hebreus. O autor de Hebreus nós não conhecemos, mas a carta aos Romanos é escrita pelo apóstolo Paulo. Mas quando nós lemos a carta, a epístola de Pedro, nós percebemos algumas singularidades, algumas semelhanças na linguagem, no propósito da carta, da epístola. Muito provavelmente, a carta havendo sido escrita por volta dos anos 62 e 69, fora escrita depois de Cristo, 62, 69 depois de Cristo, com essa datação, muito provavelmente, nós podemos afirmar de que o apóstolo Pedro, ele havia bebido já da carta aos Hebreus, do livro aos Hebreus e das cartas do apóstolo Paulo, entre elas a carta aos Romanos. Então é uma carta que existe singularidades quanto a isso. Uma outra percepção interessante é observar de que é uma carta escrita aos novos convertidos, aos gentios, aqueles povos que estavam sendo alcançados agora, afastados de Israel, aqueles povos que estavam especificamente na Ásia Menor, mas que eram ainda subjugados ao domínio romano. Ainda havia nesse espaço o domínio, digamos, províncias, domínios do Império Romano e de sua forte mão, de seu império, da forte imposição com a qual Roma impunha as suas vontades, os seus decretos, as suas leis. A carta é escrita a províncias da Ásia Menor, como nós falamos, e alcança os cristãos novos convertidos em um momento de perseguição. Roma vivia um punho de ferro dirigido pelo imperador Nero, que em sua loucura, em sua falta de sanidade, impunha ao povo romano e às províncias um império de muita dificuldade, muita tribulação e de muita perseguição aos cristãos. Os novos convertidos, aos quais o apóstolo Pedro está dirigindo especificamente a sua carta, são cristãos que viviam há bem pouco tempo o paganismo e que agora encontraram a salvação na pessoa de Jesus Cristo, tendo um encontro pessoal com ele e participando desse todo chamado igreja que estava se estabelecendo ali na Ásia Menor. Em meio a essa perseguição, havia aqueles que ficavam questionando: ora, será que está valendo a pena abrir mão da minha fé, das minhas tradições, para buscar essa nova palavra, embora ela seja prazerosa, embora ela traga conhecimento, certeza?
Será que vale a pena sofrer toda essa perseguição? A carta, a epístola de Pedro, ela não vai falar apenas da perseguição, mas ela vai falar, talvez, mais que exclusivamente sobre os elementos de salvação, os elementos de convicção da salvação e os preços, ou seja, as consequências, as circunstâncias de alcançar essa salvação. O apóstolo Pedro, ele se dirige aos cristãos novos convertidos ali, afirmando de que a salvação ela nos é dada de graça, mas que durante e ao longo de nossa vida muitos preços vão ser pagos, haverá perseguição, haverá sofrimento. A carta fala também de dificuldades, de tribulações que são consequentes daqueles que vão abrir mão da sua carnalidade, dos seus desejos físicos para alcançar o propósito de viver segundo o projeto, o propósito, a vida segundo a autoridade de Deus, a vida transformada. O apóstolo Pedro, ele vai nos trazer a certeza de que essas dificuldades vão ser consequências de uma vida transformada e de que a própria sexualidade, o próprio desejo pessoal de cada um deverá ser um confronto a ser vencido e de que se haverá de pagar grandes preços por conta disso. Enfim, os teólogos, eles compreendem a carta, a epístola a Pedro, a epístola de 1 Pedro, bem como 2 Pedro, como uma carta de proposta, de oferecimento, de sugestão, de ensinamento, para que haja por parte de nós a abstenção aos desejos da carne, às paixões da carne. O que seria essa abstenção? Exatamente isso. Embora todos tenhamos esses desejos concupiscentes, nós devemos nos abster, ou seja, nos separar, nos proibir voluntariamente dessas práticas segundo as paixões carnais. Logo, nós vamos entender de que a epístola de Pedro é uma carta, uma epístola escrita a pessoas comuns, mas que estavam sofrendo com os transtornos causados pela transformação de suas vidas. A perseguição, a bem da verdade, a perseguição ao povo de Deus, ela acontece podemos afirmar assim, desde o sacrifício da morte com a qual foi acometido Estevão, aquele discípulo amado que estava ali e que teve a sua vida destruída por apedrejamento, por simplesmente pregar a palavra. E não foram estrangeiros que os mataram, foram seus próprios irmãos, os próprios judeus que o condenaram, entre os quais nós sabemos muito bem disso, na qualidade de representante do sacerdócio hebreu, judaico e do povo de Israel, o apóstolo Paulo, quando então se tratava por Saulo, perseguiu a vários cristãos, entre os quais a Estevão, o condenando à morte por apedrejamento. Em meio a tudo isso, nós podemos entender de que é uma carta, como eu sempre gosto de dizer, atemporal. Por quê? Porque todo esse tipo de perseguição, creio, estão ocorrendo hoje também. A carta não especifica, ou melhor, a carta não se dirige especificamente a um único tipo de perseguição, mas quer nos dizer de que aquele que de fato busca a palavra, aquele que quer ser transformado, aquele que quer ter uma vida segundo o propósito de Deus, irá ser vítima de perseguição. Vamos então ler os primeiros 2 versículos da palavra
para compreendermos a sua autoria. Carta, ou melhor, Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos tentar compreender o que está se passando aqui? Primeiro, a carta, ela já traz de imediato a sua autoria. Vamos tentar explicar essa autoria logo no início da carta, porque a nossa prática hoje, a nossa forma de se expressar, ela nos traz hoje a escrevermos uma carta, a escrevermos os documentos e assinarmos ao final. Só que isso hoje é possível porque nós trazemos o que? 1, 2, 3 folhas, 4 folhas, e aí assinamos ao final, pode ser visto assim. No entanto, nesta época, as cartas, as epístolas, elas não eram escritas em papel ou digitadas principalmente, mas eram escritas em rolos grandes, em grandes rolos, que fazia com que a carta ficasse muito longa e extensa em seu volume, e que para se fazer a leitura era necessário pegar vários daqueles rolos. Então, o que é que a carta fazia? Ela, prática dos autores, identificarem logo de quem se tratava. No caso aqui, nós percebemos logo de início, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É importante observarmos de que são duas referências extremamente importantes para que nós possamos ter a certeza da autoria, como sendo do apóstolo Pedro. Primeiro, de que ele trata o seu nome Pedro, no entanto, poderia ser um outro Pedro. Havia esse nome era muito distribuído, muito utilizado por várias famílias, Pedro. Mas aqui ela não identifica apenas o nome, mas usa a expressão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Uma outra coisa importante é de que a carta tem a sua destinação imediata, dizendo apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. É uma carta escrita àqueles que foram para a dispersão, àqueles que estavam vivendo, àqueles que tiveram a necessidade de se ausentar dos seus limites, das suas casas, àqueles que eram estrangeiros, àqueles que viviam nessas regiões chamadas Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. O versículo 2 nos diz: aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Aos eleitos, segundo a compreensão, a presciência, a certeza, a convicção, ao conhecimento, a certeza da parte de Deus, a sua onipotência, a sua onisciência. Em meio a tudo isso, a certeza da parte de Deus, de que a carta é destinada aos que estão sobre a autoridade divina. Vamos tentar ler mais uma vez? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Eleitos segundo a presciência, conforme o conhecimento, a onipotência, a onisciência de Deus, em santificação do Espírito, em separação, em
aceitação, em recepção, em acolhimento, em revestimento do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue, para a obediência, para que esteja vivendo segundo a vontade de Deus, para que estejam, para aqueles que viviam segundo a vontade de Deus, segundo a autoridade de Deus sobre suas vidas, e segundo os quais receberam a aspersão do sangue. Aspergir é o ato de molhar com o sangue, de jogar o sangue. Essa expressão, ela se refere ao sacrifício de Jesus Cristo, o qual, através da morte na cruz, nos tornou possíveis a salvação. Ele nos aspergiu, jogou sobre nós, nos revestiu sobre o seu sangue. Essa aspersão, ou seja, esse revestido pelo sangue de Jesus Cristo, é a expressão de que Pedro está usando aqui para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que de fato estão vivendo segundo a palavra, aqueles que de fato foram alcançados por essa salvação, aqueles que foram aspergidos, ou seja, revestidos pelo sangue de Jesus Cristo. Bem, assim nós já entendemos nessa primeira parte de que a carta ela é escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Por que é bom entender isso? Porque quando nós lemos o texto sagrado, nós compreendemos que a autoridade, digamos, de apóstolo, a autoridade de apostolado fora concedida pelo próprio Jesus Cristo a homens especiais, segundo a sua presciência, porque ele era Deus, segundo o seu tocar no coração, segundo a sua compreensão, segundo o que ele recebia do próprio Deus. Esses homens foram chamados em número de 12 e alcançados para essa autoridade, nós encontramos de que essa autoridade não fora posteriormente concedida a outros homens. Nós não vamos ler na continuidade do texto sagrado de que o título de apóstolo, a autoridade de apóstolo, ela não foi compartilhada por outros discípulos. Nós vamos encontrar de que os outros falavam na qualidade de discípulos e que o apostolado encerrou-se com o seu último apóstolo, ou seja, João, que foi o último discípulo apóstolo, na verdade, a morrer ali preso na ilha de Patmos, sob o jugo romano. Vamos dar agora abertura ao estudo, hoje falando sobre a ação, a atuação dessa graça transformadora, dessa graça misericordiosa, plena, que nos é concedida através da aspersão, através do revestimento do sangue de Jesus Cristo. A partir do versículo 3, vamos ler alguns versículos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nisso exultais, nisso vos alegrais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que haja contristados por várias provações. Vamos ler o versículo 6 mais uma vez, perdão. Nisso exultais,
vos alegreis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado confirmada a vossa fé, muito mais precisa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, ameis, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, vos alegreis, com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, fica conosco para que a porção dessa palavra lida seja por nós compreendida e orientada pelo Espírito Santo, e que nós sejamos vasos sob tuas mãos. É o que nós humildemente te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos tentar compreender o texto. O texto tem a sua abertura nessa perícope, ou seja, nesse pequeno trecho, a partir do versículo 3, quando diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está simplesmente fazendo a sua confissão de fé para a abertura e compreensão da palavra. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua confissão de fé, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, uma confissão de fé. O apóstolo está afirmando de que nós somos alcançados por essa salvação através de Jesus Cristo, através de seu sacrifício, através de sua ressurreição, através da sua vitória sobre a morte. Entendemos também, aqui a partir da parte B do versículo 3, que diz: segundo a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Logo, nós somos regenerados pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo, sem que nós mereçamos, pela sua misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é uma ação de quando se perdoa alguém que de fato seja culpado. Na misericórdia, nós não encontramos o perdão para quem não fez algo errado. Não, até é ilógico isso. A misericórdia é uma ação contra aqueles que têm, de fato, algo errado. Um exemplo disso: alguém que assaltou alguém, uma primeira pessoa que assaltou uma segunda pessoa, e digamos, quando se chega na delegacia, a vítima chegue para o acusado e diga: eu lhe perdoo. Embora hoje nós saibamos que através de nossas leis brasileiras não seja possível simplesmente isentá-lo de culpa, de responsabilidade, mas a vítima pode sim perdoar ao seu agressor. E esse perdão, ele vai ser dado a alguém que de fato cometeu um ato contra outra pessoa, ou seja, alguém que é culpado pela sua ação. Um outro exemplo que nós podemos dar de misericórdia é alguém que fora condenado à morte e por misericórdia foi perdoado para uma prisão perpétua, por exemplo. Ou seja, houve misericórdia para aquele que foi condenado à cadeira elétrica, um exemplo dos Estados Unidos. Logo, que o apóstolo está nos dizendo é de que Jesus nos alcançou com a sua misericórdia, estando nós sobre julgo, sobre condenação pelos nossos atos. Então, como condenados, ele nos amou e nos concedeu sua misericórdia. Ele ainda diz no versículo: nos regenerou para uma viva esperança,
ou seja, não é uma esperança em coisas mortas. Ele está fazendo lembrar aos ex-pagãos que receberam essa palavra de que a esperança que Jesus está oferecendo não é uma esperança que se limita às ideias, à religiosidade do homem, mas que ela vai muito além disso, porque é uma esperança viva, uma esperança que tem um conteúdo além da morte. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, é muito importante essa expressão para que nós entendamos de que Jesus Cristo, ele nos dá a certeza de salvação e de vida após a morte, essa esperança conhecida como uma viva esperança, quando ele ressuscita. Ele passa, ele tem os seus 4 dias de morte ali para nos dar a certeza, desses 3 dias, para que essa ressurreição após o 3º dia, ela nos mostre de que ele está vencendo aquilo que seria o fim, que ele está vencendo a morte. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a prova viva da sua autoridade sobre a morte e para nós a certeza de vida eterna. Ele está demonstrando através desse ato a sua autoridade e a sua promessa de que alcançaremos também essa vida eterna. Diz ainda o versículo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para nós outros. Para uma herança incorruptível, uma herança que não tem como nós influenciarmos. Por que o apóstolo tem essa preocupação? Porque, infelizmente, assim como nos nossos dias, os religiosos, eles corrompiam a religiosidade, com sua religiosidade, a verdadeira palavra do Senhor. Havia, como nós já vimos anteriormente, o interesse pessoal sobre o interesse da palavra, o interesse do próprio Deus. Então, esses religiosos, nesse interesse pessoal, afastando-se da palavra verdadeira, eles corrompiam a palavra. O que o texto está nos dizendo é de que essa salvação, essa ação de Jesus Cristo, essa herança, essa salvação, enfim, ela é primeiro incorruptível, não pode sofrer com a ação humana, de forma alguma pode ser alcançada, influenciada pela ação humana. Ela é uma ação incorruptível, sem máculas, sem interesses pessoais, sem a maldade, sem a presença das paixões, da carnalidade, sem a presença da própria concupiscência humana adquirida ao longo da nossa existência. Esses sentimentos, podemos dizer, fétidos, podres, dos quais nós somos acometidos ao longo de nossa vida, que nos fazem todos os dias sermos mais imundos e menos santificados. A esses, Deus simplesmente diz de que essa salvação, ela é incorruptível e sem mácula, sem a presença do pecado. É o que ele está simplesmente afirmando. Ele ainda diz que ela é imacessível, ou seja, de que ela não tem como nós a alcançarmos, que ela não tem como nós influenciarmos. Ela é perfeita e não vai ser transformada por ideias humanas, por interpretações teológicas, por tratados de teologia ou de conhecimento, quer empírico ou científico. Creiam, o que o autor está nos dizendo é de que essa salvação não é como a ideia dos poetas, que é limitada à sua razão humana, ao seu desejo pessoal de se expressar. Enfim, é uma palavra herança, é uma palavra de certeza, de convicção. Ela é imacessível.
Diz aí do versículo: reservada nos céus para nós outros. Ela quer dizer, o apóstolo quer nos afirmar de que toda essa ação, toda essa promessa, ela alcança aqueles, ou seja, nós que aceitamos a Jesus Cristo. Não é algo que tem que ser alcançados por todos que não estejam de fato nos caminhos do Senhor, que aceitem a condicional para se alcançar essa misericórdia, essa transformação, que é a entrega da sua vida, a sua regeneração, a sua transformação na pessoa de Jesus Cristo. Uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros, para os que aceitam Jesus Cristo, para a sua igreja. No versículo 5 ele diz que sois guardados pelo poder de Deus, ou seja, condicional, os que de fato são alcançados pelo poder, pela autoridade de Deus. Perdão, por quê? Por onde? Mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. Vamos ler mais uma vez? Mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. Logo, uma jornada. Como afirmava o apóstolo Paulo, e é que até hoje nós podemos afirmá-lo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Logo, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. Aqueles que mantiveram a sua fé, aqueles que até os últimos dias, até o último momento, mantiveram a fé. Diz o versículo 6, nisso exultais, ou seja, nisso se alegrem, festejem, se regozijem, embora no presente, ou seja, no momento. É curioso agora o que ocorre aqui, porque ele diz simplesmente, nisso exultais, embora no presente, o que torna essa palavra, como eu sempre afirmo, atemporal, ou seja, devemos nos alegrar, embora no momento, agora, no presente, por tempo breve, se necessário, sejais contristados por várias provações. Em nada diferenciando da época em que o texto for escrito, o que o autor está nos dizendo é que até agora nós estamos, digamos, passíveis de estarmos sofrendo provações para que a nossa fé possa ser alicerçada, para que a nossa fé seja aprovada, não a Deus, mas principalmente a nós mesmos. Diz o versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. É uma expressão curiosa aqui. Para que, provada, confirmada a vossa fé, a qual deve ser muito mais importante, muito mais valorosa do que o ouro. E aí ele traz uma expressão interessante aqui. Ele diz, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Já imaginaram o que é que o autor está dizendo aqui? O ouro perecível. Até hoje, nós temos a ideia de que aquele que guarda ouro, guarda para a eternidade. Guarda um valor que vai passar de geração a geração. Mas o apóstolo, ele simplesmente diz, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Ele ainda vai distinguir ainda muito mais, dizendo, mesmo apurado no fogo, ou seja, mesmo ouro puro, fino, aquele ouro que nós podemos depositar toda a nossa confiança de que temos algo materialmente
humanamente eterno, o apóstolo o apóstolo Pedro simplesmente trata por perecível, de que esse ouro, essa riqueza, essa autoridade, esse poder é perecível. Redunde em louvor, ou seja, haja em consequência para que nos leve ao louvor, para que essa certeza, essa fé provada através das tribulações, das dificuldades, das nossas provações, enfim, de que ela seja a nossa demonstração de que temos uma fé muito mais valiosa do que o ouro perecível, ainda que seja puro e provado no fogo, e que tudo isso redunde, ou seja, convirja, haja de caminho, demonstre, seja consequência em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa! Para que essa certeza, essa tribulação, essa fé apurada, demonstrada, crescida, provada, para que ela alcance um valor tal que é infinitamente mais importante e de maior valor do que o ouro mais puro e refinado no fogo, porque esse ouro é perecível. É muito importante compreender isso. No versículo 8, enfim, diz o seguinte: a quem, não havendo visto, ou seja, Jesus Cristo, vou ler essa última parte do versículo que diz: glória, louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, ameis. A quem, embora vocês não vejam, embora vocês não estejam visivelmente percebendo a presença, para que vocês não enxerguem, não toquem, assim como os apóstolos, como os discípulos, como os homens e mulheres de Jerusalém, ao caminhar Jesus ali sobre suas ruas, a quem não esteja vendo esse Jesus, tenha fé, tenha algo mais valioso do que o ouro apurado. Ele diz: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais em alegria indivisível e cheia de glórias. Meus irmãos, o que nós podemos aprender desse ensinamento, desse nosso primeiro culto de doutrina? Creiam, meus irmãos, no que a gente vai falar agora. A nossa fé está alicerçada em um Deus vivo, em um Deus que é infinitamente mais importante do que o ouro refinado. E Ele nos propõe de que tenhamos com Ele uma comunhão perfeita e que através da aspersão, ou seja, do alcance desse sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas, nós podemos de fato sermos transformados. Para que a nossa fé, provada no fogo, provada na tribulação, nas provações, possa nos dar a certeza dessa presença maior, desse agir de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Para que, embora hajam dias difíceis, nós possamos nos asseverar, nos impor a entender de que existe um Deus e que Ele é presente. Para que através dessa tribulação nós possamos, para que através dessa provação nós podemos ter acesso a esse Deus que aparentemente aos olhos dos humanos seja invisível, mas que através dessa fé apurada nas tribulações nós alcancemos essa herança incorruptível, essa herança de plenitude de convicção da presença e da existência de Deus. Enfim, meus irmãos, o que nós podemos crer é que Deus está falando através do seu apóstolo de que em 1920, em março de 1920, haveria tribulação, haveria dores, haveria distúrbios sociais, haveria crise. Sim, ele está também se referindo a isso. No entanto, ele nos convoca
para que através de tudo isso nós estejamos sendo provados, para que alcancemos a plenitude de nossa fé, a certeza de que Jesus Cristo foi e continuará sendo o nosso Senhor, a certeza de que somos salvos, eleitos e separados para um propósito divino, a certeza de que em meio a toda essa crise, nossos olhos estão sendo mais que abertos, de que há um Deus sobre essa nova Israel, há um Deus sobre nossas vidas, a certeza, enfim, da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele esteja, de fato, sendo o mais importante em nossa vida. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, que a graça, a misericórdia de Deus seja sobre a vida de cada um de nós. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, que as doces e inefáveis consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu Israel, mas em particular com cada um dos que estão nos ouvindo, para que eles compreendam de que em meio a toda essa dor, continuamos tendo um Deus a se revelar à nossa vida e a nos fazer saber: não estamos sós. Nós temos um Deus que nos cuida e de que nos fará vencer. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.